Bíblia de Estudo da Mulher, 1 Coríntios, capítulo 15, a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual permaneceis. Por meio dele também sois salvos, se o retiverdes a palavra tal como anunciei a vós, e a não ser que tenha escrito em vão. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem. Depois visto isso por Tiago e por todos os apóstolos. Por derradeiro apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu não... mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se vos é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo nossa pregação é vã, bem como é vã a vossa fé. Assim somos considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que ele ressuscitou Cristo, a quem não ressuscitou, se for verdade que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã e ainda permaneceis em vossos pecados. E mais ainda, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte, porque todas as coisas ele sujeitou debaixo dos pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Então, por que se batizam pelos mortos? Porque estamos nós também toda hora em perigo? Irmãos, eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai a sobriedade e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que semeias não será vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas sim o grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus
dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Digo, porém, isto, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor.